Então, nós iniciamos a gravação da aula, né? A partir desse momento. Ficará disponível para vocês amanhã no YouTube, para vocês reverem, né? E o pessoal que não viu poder acompanhar. Então, vamos lá. Seguindo aqui essa apresentação, nós estamos falando dos efeitos de diferentes aspectos na erosão do solo. Eu deixo assim bem à vontade para que vocês possam interromper a hora que quiserem, tá certo? Deixa eu ver se melhora um pouquinho aqui. Isso. A hora que vocês quiserem interromper, vocês podem interromper, não precisa esperar nada não, tá? Pode interromper a hora que vocês quiserem. Eu já coloquei o volume no máximo aqui. Aí vocês podem perguntarem e etc. Bom, vamos ver se ele vai para o... Não, aqui ele não vai para o modo... não tem como ir para a tela cheia, né? Porque está em PDF dentro da página da disciplina. Tudo bem. Fatores determinantes da erosão, então, efeito do manejo do solo. Então, o que o manejo do solo, né? Em que o manejo do solo vai influenciar a erosão? Aí é um aspecto muito importante essa questão do manejo, né? Porque é onde nós podemos intervir, né? O técnico pode intervir exatamente no manejo, né? Um dos pontos que ele pode intervir é o manejo. O que seria esse manejo do solo? É como que eu vou lidar com o solo? O que eu vou fazer com o solo? Pensando no caso da agronomia, que é o curso de vocês vão se ver diante desse fator aí, desse fato aí, né? Eu tenho que lidar com o solo, eu tenho que mexer com o solo. O que eu vou fazer com esse solo para que a erosão seja minimizada? Para que eu possa diminuir, no caso, né, essa erosão. O que eu posso fazer? Né? O que eu posso lançar a mão para reduzir o efeito da erosão? Porque a gente sabe que a erosão não tem jeito de você zerar a erosão, né? Não existe isso. Não tem como você ter zero de erosão. Eu vou trazer para vocês, numa outra oportunidade, na biblioteca tem esse livro, quando for possível, né, assim que voltar, vocês poderão acessar, ou então vocês, eu não lembro o título exatamente do livro, também não vou perder tempo aqui procurando agora, não. Vou ver se eu encontro depois, está lá na minha sala, lá no Instituto, eu estou em casa, tem um livro, eu comprei esse livro na época, do IPEF, né? É um livro mais direcionado para a área florestal, mas é um livro que pode ser também ele pode ser utilizado, né, com abordagens na área agronômica. É um livro excelente, é muito bom em português, um livro muito tranquilo de entender, né, e tem muito assunto lá, falando, dentre outras coisas, ele fala bastante de manejo do solo, né. O livro, o título é mais ou menos assim, que é produção, o uso de solos para produção florestal, uma coisa assim, né? Então, vocês podem também, né, o pessoal da agronomia pode também, né, pode também utilizar esse livro como uma fonte de consulta. Assim que possível, mais adiante, quem tiver interesse, quem gostar da área, pode até adquirir o livro, que não é um livro caro, né? Ele deve estar custando aí, você pode dividir, inclusive, né, no cartão, né? Deve estar custando aí uns R$80, R$90 um livro desse, né? Pelo conteúdo dele e pela profundidade e pela qualidade, vale a pena, né? Vale a pena, porque a gente tem livros aí, outros livros caríssimos, né? Livros aí de R$300, R$250, R$300, que abordam de uma forma assim... Eles abordam de uma forma muito profunda e aí acaba que você não entende muito, né? A gente tem dificuldade de entender. O ideal mesmo para a gente aqui é um livro com uma linguagem mais acessível, mais fácil, mais digerível, né? Mais fácil de entender. Bom, então voltando ao manejo do solo, o que nós podemos fazer, então? Ele fala o seguinte, o autor, né? Isso está na página 21 da apostila, tá? Página 21. Além do plantio em nível, né? Plantio em nível, que alguns alunos já comentaram sobre isso, acho que foi na última aula.
Além do plantio em nível, deixa eu ver quantas pessoas estão online. 7 pessoas. Além do plantio em nível, o plantio em faixas, em nível com vegetação densa, intercaladas entre as linhas de outras culturas, é altamente eficiente no controle da enxurrada e da erosão. Bom, na prática, né, gente? Na prática, o que nós vamos fazer, né? Nós podemos ter o plantio em nível. O que é o plantio em nível? Você vai fazer, né? Você vai traçar no seu terreno as chamadas niveladas básicas, né? As niveladas básicas, que são linhas principais. Essas linhas principais são traçadas em nível, ou seja, todas as linhas, né, que estão em nível, todos os pontos que formam uma mesma linha têm a mesma cota, né? Vocês devem saber disso. Então, todos os pontos que formam a mesma cota, todos os pontos que formam a mesma linha, melhor dizendo, todos os pontos que formam a mesma linha, ou curva, né? No caso é uma curva, todos os pontos que formam essa curva estão com a mesma cota, ou seja, estão em nível, certo? Então, essa curva, né? Ela vai servir de base para eu traçar, por exemplo, para eu produzir as linhas de plantio. Então, eu vou plantar em nível. Vou plantar seguindo as niveladas básicas. Eu posso ter também um plantio em faixas. Por exemplo, eu posso ter uma faixa de fruta, de fruticultura, né? Uma faixa de fruticultura, uma faixa de capim, uma faixa de milho, uma faixa de... Vai alternando, né? Você vai alternando essas linhas, essas faixas. As faixas são formadas por várias linhas de plantio. Tudo em nível, né? Tudo feito com plantio em nível. Na nossa região aqui, que é leste de Minas, região sul de Minas também, Zona da Mata, região lá de Juiz de Fora, aquela região lá, que são regiões com declividade maior, você precisa cultivar em nível, né? Na própria apostila, ele fala, né? Na página, vamos ver se eu encontro a página aqui. Ele fala na página, deixa eu ver onde está a página, às vezes alguém está com a apostila, né? Pode olhar. Deixa eu ver se eu encontro aqui, se eu não encontrar, deixa para depois, né? Na página 46, né? Não. É página 47. Página 47, né? Página 47 da apostila fala exatamente o quê? Fala o seguinte: acima de 6% de declividade, né, quando o seu terreno tiver mais de 6% de declividade, você deve fazer o quê? Plantio com terraceamento, né? Você deve fazer terraços no terreno, né? E plantar com terraceamento, tá? Então, acima de 6%, que é uma declividade muito baixa, né? Declividade de 6% aqui na nossa região é dificílimo encontrar, né? Muito poucas áreas têm essa declividade. A maioria tem aí 25%, 30%, 35%, né? De declividade. Então, de uma forma assim, mais objetiva, nós vamos ter que cultivar em nível sempre e muitas das vezes, na maioria das vezes, fazendo terraceamento, né? Então, manejo, né? Plantio em nível é um manejo. É um manejo que eu estou dando no solo, né? Plantio em faixas também. Plantio em nível com vegetação densa, vegetação mais adensada. Tudo isso aí é eficiente no controle da erosão e da enxurrada. Ou da enxurrada e da erosão, como queira, né? Sequência. Outra coisa também muito utilizada é chamada a rotação de culturas, né? É utilizada no manejo por fornecer, em média, maior cobertura do solo do que uma cultura contínua e por melhorar as condições físicas do solo. Também vão reduzir a erosão e a enxurrada. Então, a rotação de culturas também, né? A rotação de culturas também é uma prática, né, de manejo importante que nós vamos lançar mão para poder ter uma perda menor, né? Eu vou ter uma perda menor de solo, né? Uma perda menor de solo. Nós não vamos zerar o solo. Eu estava falando do livro anteriormente. Por que eu falei desse livro? Porque nesse livro tem lá
perdas, toneladas por hectare perdido de solo em função do tipo de solo, da classe de solo, né? Então ele fala, o lotossolo, vermelho e amarelo, a perda é tanto. O podizólico, tal, é tanto. Então ele vai entrar com, né, o litossolo, os organossolos, etc. Então, ele fala das diferentes classes de solo, qual é a tolerância, né, qual é a média, vamos dizer assim, de perda de solo em uma determinada declividade, né? É claro, se a declividade aumenta, a perda de solo aumenta também, né? E aí a tolerância média, né, é maior, né? Tolerância maior. Tem nesse livro lá, né, diferentes classes de solo e as tolerâncias, tá certo? Então, nós temos aí plantio em nível, plantio em faixas, principalmente, né? Cultivo com vegetação densa e rotação de culturas. São aí práticas dentro do manejo do solo. Você pode lançar a mão para poder diminuir as perdas, né? As perdas de solo que nós vamos ter. Bom, a declividade e o comprimento de rampa eu já expliquei na aula passada, né? Eu não vou voltar nisso, não. A aula passada já está disponível para vocês, né? Vocês já podem acessar lá, já está alguns dias disponível. Só fechando o raciocínio do comprimento de rampa que nós falamos, ele fala aqui o seguinte, ó, a erosão aumenta, né? Quando aumenta o comprimento da rampa. Quando aumenta o comprimento da rampa. Então, né, isso se dá porque há aumento de água ao longo da rampa e, consequentemente, aumento da velocidade de escoamento. Então, é o que nós explicamos. Você tem, por exemplo, uma rampa de 50 metros, ou seja, um local com uma declividade X, né, com 50 metros de comprimento. Então, você vai descer aquela rampa ali, 50 metros. E tem uma outra com 100 metros de comprimento. Naquela área que tem 100 metros de comprimento, a perda de solo vai ser maior do que naquela área que tem 50, né? Então, assim, quanto maior o comprimento de rampa, maior vai ser a erodibilidade do solo. Maior será a erodibilidade do solo, tá? Então, o comprimento da rampa deve ser menor. Como que nós fazemos para reduzir o comprimento de rampa na prática, né? Nós fazemos o terraceamento, né? Então, o terraceamento, ele traz para a gente uma condição, né, de poder, né, reduzir o comprimento de rampa. Eu não coloquei ainda não na página da disciplina, vou até colocar, mas só me deu uma ideia agora. Vamos procurar aqui no Google, rapidamente, só uma ilustração para quem nunca viu um terraço, né? Vamos ver se tem alguma ilustração aqui de terraço. Vamos ver aqui. Terraço, vamos ver aqui. Vamos ver se ele vai... Tem que ser terraços. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente aqui de terraço, né? Vamos ver aqui. Aqui ele trouxe terraço exatamente de construção, mas vamos pôr terraceamento. Terraceamento, capaz dele trazer para a gente uma outra informação, né? Terraceamento. Terraceamento do solo. Vamos ver. Então, está aqui, ó. Veja bem. Vamos abrir uma... Claudiano, Sim. você não está compartilhando sua tela com a gente, não? Não estou? Não. Oh, desculpa, gente. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Perdão aí pela falha. Aí, deixa eu ver aqui. Eu abri a gravação, esqueci de abrir o compartilhamento. Realmente. Vamos ver aqui. Apresentar agora. Vamos ver aqui. Tela inteira. E aqui. Vamos ver se vai abrir agora, né? Vamos aguardar aqui. Bom, acho que agora vai abrir. Vamos ver aqui. E agora? Agora tá. Agora tá, né? Então tá bom. Obrigado aí pela dica, né?
pela lembrança. Então, gente, vamos ver o terraceamento aqui, olhando no Google, né, rapidamente, Google Imagens. Vamos abrir uma foto de um terraço aqui, para a gente poder, só para vocês terem uma ideia, né, do que é, né? Para quem nunca viu, evidentemente que a maioria já deve ter visto, né? O que é um terraço, né? Vamos ver aqui uma foto melhor, né? Uma foto melhor para a gente poder mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. O computador destravar é bom, né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Terraceamento. Bom, vamos ver essa foto aqui. Vamos ver se ela aumenta um pouquinho. Eu vou aumentar um pouquinho. Vamos ver aqui. Depois eu vou colocar algumas ilustrações para vocês na página da disciplina, tá? Então aqui, gente, essa foto aqui, não sei se está ficando... Vamos tentar aumentar aqui o zoom aqui, né? Aumentar o zoom aqui. Se for possível. 110. Ó, veja bem. Então aqui, ó, nós temos um terraço, né? Ó, um terraceamento. Olha só. Espera. A lentidão tá complicada. Bom, estão vendo aqui onde o mouse está passando? Nessa mãozinha aqui do mouse? Olha só. Nós temos aqui, se tiver alguém assistindo com celular, fica bem pequeno, né? No computador até que melhora um pouco, mas no celular fica pequeno demais a ilustração. Então, o que acontece? Aqui é uma área, né? É uma área, né, que foi terraceada, uma pequena área, né? Só um exemplo, né? É claro, só um pequeno exemplo. Eu tenho aqui, ó, essas estruturas que foram construídas no solo. Eu venho, normalmente, eles fazem esse terraceamento com um arado, né? Reversível ou irreversível, pode ser os dois, né? O arado reversível, né? Aquele que você, no final da linha, você gira o arado, né? Dá um giro nele lá, muda, né? O sentido que ele vai jogar a terra, ou então o irreversível, aquele que vai jogando terra sempre para o mesmo lado. Aí, você vai... pode ser até contração animal, tá? Dependendo do tamanho da área, eu posso fazer esse terraceamento com contração animal, dependendo do tamanho. Então, eu vou estabelecer no solo as linhas, ou seja, os pontos, né, com a mesma cota, né? Eu posso fazer isso aí com nível de engenharia, posso fazer com trapézio, pé de galinha, né? Nível de mangueira, posso usar esses instrumentos todos aí para poder traçar as linhas, as curvas de nível, né? E em cima das curvas de nível traçar os terraços, né? Porque o terraço, né? Eu vou ter linhas com a mesma cota, se for terraço em nível. Se for um terraço em gradiente, às vezes o pessoal constrói um terraço com gradiente, aí não, aí vai ter um pequeno desnível no terraço para facilitar o escoamento da água dentro do terraço. Então, veja bem, aqui, ó, essa curva aqui, ó, é um terraço, né? Ela vai aqui na frente, dá um giro aqui, vai lá na frente e fecha lá, né? Tem uma estrada aqui, né? Tem uma estrada aqui. E aqui, ó, deixa eu tentar salvar essa foto aqui e aumentar o zoom dela. Vamos ver se vai dar certo, né? Salvar, vamos ver se vai melhorar um pouco aqui, porque eu tô achando que tá muito, muito pequeno, né? É muito pequena a foto. Vou tentar aumentar para vocês aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se dá para aumentar o zoom, né? Agora melhorou, né? Deixa eu fechar aqui, ocultar. Tá vendo? Então, veja bem aqui, ó. Aumentar o zoom, né? Olha só. Então, essa curva aqui, ó, essa curva, né? Essa curva, ela tem, a princípio, todos os pontos dessa curva, né? Formando esse terraço, tem a mesma cota, tem a mesma altitude ou mesma cota, dependendo do que eu adotar, né? Essa curva de baixo, esse terraço de baixo, né? Todos os pontos do mesmo terraço têm a mesma cota.
se for um terraço em nível, né? Aqui embaixo, também, o terraço, né? Todos os pontos desse terraço têm a mesma cota. Então, eu vou traçar essas linhas, né? Primeiro eu vou marcar com o nível de engenheiro, por exemplo, eu vou marcando as cotas, eu vou estaqueando a área, né? De 20 em 20 metros eu coloco uma estaca, e aí depois eu venho com o implemento agrícola e traço aquela curva ali, fazendo o terraço, né? O terraço tem sempre um canal e um dique. Um canal e um dique. No canal, a água vai cair e o dique serve para impedir que a água extravase para outra área. Tá certo? Então, eu vou cultivar onde? Eu vou cultivar entre os terraços. Então, eu vou cultivar aqui nessa área, né? Eu vou cultivar aqui nessa área, aqui, né? Minha cultura principal vai estar nessa área aqui. O terraço, eu posso também vegetar, eu posso deixar o terraço vegetado. Até sugerido que se faça isso, né? Não deixar o terraço nu, o terraço descoberto. Então, você vai fazer o quê? Vai fazer um plantio de alguma espécie vegetal lá. Muita gente usa capim-elefante, né? Muitas outras pessoas usam cana-de-açúcar e outras espécies. Então, eu posso vegetar o meu terraço, os meus terraços. Eu vou vegetar os terraços para poder facilitar, para diminuir o escoamento superficial, dar mais estabilidade para o terraço e aumentar a infiltração. Tá? Bom, então, esse é um exemplozinho pequeno de um terraço, de um sistema de terraceamento. Tá? Nós falaremos mais sobre terraceamento em outros momentos. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, né? Vamos voltar aqui no slide. Vamos voltando aqui. Então, a declividade, né? E o comprimento de rampa, nós já falamos, né? Comentamos um pouquinho mais. E aqui vem as propriedades, efeito das propriedades do solo, né? Que está na página 20 e 23 da apostila. Efeito das propriedades do solo. Então, ele fala o seguinte, veja bem essa afirmativa aqui, né? Que é uma afirmativa que vai trazer já um comentário. Ele fala assim, ó, assim sendo, os solos arenosos estão menos sujeitos à erosão do que os argilosos. Né? Porque ele fala da textura grossa do solo arenoso, né? Ele fala da macroporosidade do solo arenoso, e isso facilitando o quê? A infiltração, né? A permeabilidade do solo. Bom, mas isso aí, essa afirmativa, ela não é 100% das vezes correta, não, tá? Eu posso ter um solo argiloso menos sujeito à erosão do que um solo arenoso, depende da situação. Eu até separei aqui, eu estava lendo alguma coisa, tem um artigo, né, da Aracruz, eu vou localizar depois esse artigo, um artigo da Aracruz, página 399 do material deles, que mostra exatamente isso. Ele mostra exatamente uma situação que vai de encontro, né, vai contra essa afirmativa. De uma forma geral, né, de uma forma generalista, sim, o solo arenoso é menos sujeito à erosão, ele é menos erodível, né, tem menor erodibilidade do que o solo argiloso, devido à sua textura grossa, devido à sua macroporosidade. Agora, existem solos argilosos que também são menos susceptíveis à erosão do que os arenosos. Alguns solos, né? Então, existem algumas exceções aí. A regra é o quê? Solo arenoso menos suscetível à erosão do que o solo argiloso. É a regra. E tem as exceções, tá certo? Então, por exemplo, nós podemos falar dos solos que tem o solo que tem o horizonte B textural, o solo que tem o B latossólico, né? Então, por exemplo, o solo B textural que vocês viram lá... Oi? O João Vitor está pedindo para você aceitar ele. Ah, sim, porque eu tô aqui, né?
João Vitor, certo. É porque eu vou para outra tela, aí às vezes eu não vejo, né? Vamos ver aqui, vamos voltar aqui. Então tá. Veja bem, o João Vitor que chegou aí, né? Os outros também. O solo, né? Que tem um B latossólico e um solo que tem um B textural, né? Vocês devem ter visto sobre isso aí em solos 1. Um solo que tem o B latossólico, ou B textural primeiro, né? Um solo que tem o horizonte B textural, alguém sabe dizer qual é a característica desse solo? Tem um solo, por exemplo, um latossolo, né? Não, um latossolo não, um solo que tenha o horizonte B textural. Esse B textural, ele representa o quê? O que ele representa, o horizonte B textural? De uma forma assim mais resumida, vamos dizer assim. O horizonte B textural é o quê? Ninguém tem ideia, não, do que seja um horizonte B textural? Bom, é o seguinte. Na página 23, no meio da página, mais ou menos, ele fala um pouquinho sobre isso, bem rapidamente, mas é o seguinte. O horizonte B textural é o seguinte. Existem solos que tem lá o horizonte orgânico, não é isso? Primeiro horizonte orgânico. Depois o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C, depois a rocha matriz, ou material de origem. Os que têm o B os que têm o B textural, esse horizonte B textural, veja bem, é um horizonte extremamente compactado, é um horizonte compacto, tem uma densidade alta, o solo tem uma densidade alta nesse B textural. Acumulam argilas ali que criam camadas de impedimento, camadas muito densas. Se você fizer a análise de densidade de um B latossólico, vai dar muito alta a densidade. Então, imagina só um solo, né, que tenha o horizonte B. Sim? Alguém comentou alguma coisa? Então tá, vamos lá. O horizonte B textural, então, é o horizonte mais compactado. Você tem o horizonte orgânico, o horizonte A e o horizonte B compactado. Bem compactado. Isso tem a ver com a formação do solo, né? Tem a ver também pode ter a ver com o manejo do seu solo. Você pode, com o passar do tempo, o seu horizonte B pode ir ficando compactado. Ele pode ir aumentando a sua densidade com o passar do tempo, dependendo do manejo que você der. Mas, assim, de uma forma mais genérica, o horizonte B textural ele tem densidade maior, consequentemente, ele tem menor permeabilidade e, consequentemente, também eu vou ter maior dificuldade da água da chuva infiltrar nesse solo. Então, se a água vai ter dificuldade de infiltrar no solo, acompanhe o raciocínio. Se a água vai penetrar no solo, vai ter dificuldade de infiltrar, de permear esse solo, eu vou ter o quê? Menor infiltração, não é isso? Se eu vou ter menor infiltração, o escoamento superficial aumenta. Consequentemente, a erosão aumenta. Tá? Então, locais que tem solo, que tem horizonte B textural, a erosão é maior. Tá? A erosão ela fica mais intensa, porque eu vou ter o quê? Dificuldade da água filtrar no solo. Se a água não vai infiltrar, ela vai escoar e vai causar erosão com isso. Tá? Agora, se for um solo B latossólico, por exemplo, um solo B latossólico, os latossolos, né? É um exemplo. É um solo que tem grande permeabilidade. A permeabilidade do solo é muito grande, apesar do solo ter microporos. Ele é um latossolo. Ele é um solo tipicamente argiloso, né? Ele é um solo mais argiloso. Só que ele tem microporos, mas ele tem um comportamento de B latossólico. Ele tem uma permeabilidade maior. Ele tem uma permeabilidade maior. Então a água cai no solo, passa pelo horizonte orgânico, passa pelo horizonte A, chega no horizonte B, a permeabilidade é grande, ele continua infiltrando. E aí ele vai para as camadas mais profundas do solo,
abastecendo os aquíferos, né? Os lençóis artesianos, o lençol freático do solo. Então, o solo B-latossólico é um solo menos erodível, ele tem menor erodibilidade. É um solo mais fácil de lidar nesse aspecto, né? Você vai ter menor problema de erosão. Tá certo? Pensando só no aspecto de textura do solo e de horizontes do solo. Então, ele fala aqui o seguinte, para fechar o raciocínio dele aqui, ó. No caso da presença de horizonte de impedimento, as camadas arenosas se encharcam rapidamente e, embora suas partículas texturais sejam grandes, podem ser facilmente removidas pela erosão. É o horizonte B textural. O horizonte B textural, né? E o latossólico, B latossólico, maior permeabilidade, como nós falamos. Nós falamos, aqui, vamos ver aqui, propriedades do solo, continuando, né? Vamos ver aqui, propriedades do solo. Vamos ver aqui onde que nós estamos seguindo. Às vezes o computador começa a dar umas travadinhas aqui. Vamos ver aqui. Aqui, né? A porosidade, ainda falando da propriedade, né? Da propriedade do solo. A porosidade e a permeabilidade são uma consequência da interação textura e estrutura, né? Os solos que apresentam boa porosidade são capazes de deixar infiltrar abundantemente a água, de permitir que essa água se distribua rapidamente. Dessa forma, não se formam deflúvios, ou seja, escoamento superficial, e a erosão é de menor significado. Então, é o que nós já comentamos, já falamos um pouco hoje, falamos um pouco na aula passada. A porosidade e a permeabilidade, elas andam de mãos juntas, né? Isso tem a ver com a textura e com a estrutura. Nós falamos a diferença entre textura e estrutura, nós já falamos sobre isso, né? Nós falamos que textura é a proporção dos componentes que formam o solo, areia, silt e argila, e a estrutura é a forma como esses materiais estão dispostos no perfil do solo, chamada estrutura, né? Então, textura, nós podemos ter um solo de textura argilosa, arenosa, média, né? Para ser mais resumido, né? Existem outras classes aí, várias classes de textura. E nós podemos ter estrutura granular, estrutura laminar e outras. Quando eu vou associar textura com estrutura, né? Nós temos a porosidade e a permeabilidade do solo, que tem um significado um pouco semelhante, né? Um pouco próximo. Porosidade e permeabilidade. Um solo mais permeável, um solo mais poroso, né? Um solo mais poroso, ele pode ter, normalmente, maior permeabilidade, ele vai ser mais permeável, ele vai deixar a água infiltrar com maior facilidade nele, né? E aí ele fala que não se formam deflúvios. Assim, na verdade, formam poucos deflúvios, ou pouca enxurrada, ou pouco escoamento superficial, tá? A gente pode falar deflúvio, né? Pode falar runoff e pode falar escoamento superficial. São as formas mais tradicionais de se chamar a enxurrada. A enxurrada é um termo mais coloquial, né? O termo mais técnico é deflúvio, escoamento superficial, runoff. Bom, qualquer dúvida, gente, vocês podem parar, viu? Pode perguntar aí, que a gente vai esclarecendo, tá? Bom, aqui, não sei se eu pulei um slide, deixa eu ver aqui. Não. Aqui, ó. O computador tá lento hoje, tá bravo aqui. Não sei se está acontecendo. O questionário, tá, gente? O questionário, né? Nós temos o questionário aí da página 25 e 26. Questionário, página 25 e 26. Vocês vão fazer depois, tá? Eu sugiro que vocês façam o seguinte. Como vocês vão depois enviar para mim os questionários, como enviaram do capítulo 1 e do 2, esse aí é do capítulo 3, né? Esse questionário aí, ó.
Eu sugiro que vocês já vão fazendo esse questionário, né? Já vão aí digitando as questões, já vão respondendo, tirando alguma dúvida que porventura exista. Já vão fazendo, já vai guardando no computador aí o arquivo, né? Um arquivo para vocês depois converterem para PDF e mandar para mim. Então, só lendo as questões, porque vocês vão raciocinar, vão pensar depois sobre a resposta, né? Nem todas as perguntas têm a resposta pronta na apostila, vocês vão ter que pesquisar. Então, por exemplo, questão número 1. Quais são os principais fatores que determinam a erosão? Né? Fatores que determinam a erosão. O que causa a erosão? Certo? Qual a diferença entre erosividade e erodibilidade? Nós já falamos sobre isso, nós já esclarecemos, né? Número 3. Qual é a influência da cobertura vegetal sobre a erodibilidade do solo? Influência da cobertura vegetal sobre a erodibilidade do solo. Tem um cachorro, esse cachorro do vizinho aqui, ele é impressionante. Eu acho que ele descobre as horas que eu tenho aula e começa a latir. Impressionante. Vamos lá, né? Número 3. Qual a influência da cobertura vegetal sobre a erodibilidade do solo? Certo? Número 4. Quais os melhores vegetais para proteger o solo contra a erosão? Isso ele fala no texto da apostila, claramente, tá? Vocês vão ler lá, vão encontrar. Sugiro que vocês leiam. Tá certo? Um outro, né? Número 5, né? Número 5, são quantas questões? São 14, né? Por que a rotação de culturas é benéfica para proteger o solo contra a erosão? Por quê? Rotação de culturas, vocês devem saber o que é, com certeza, né? Já estão bem avançados no curso, já sabem muito bem o que é rotação de culturas, como fazer, né? Apesar que nós vamos falar um pouco mais, hora que abordarmos as práticas edáficas e vegetativas de controle da erosão, nós vamos falar sobre isso. A questão número 6. Por que a declividade influencia a erosão? Número 7. Por que o comprimento de rampa influencia a erosão? Número 8. Qual a propriedade física do solo mais importante em relação à erosão? Discuta o efeito da matéria orgânica sobre a erodibilidade do solo. Número 10. Discuta o efeito da adubação sobre a erodibilidade do solo. Número 11. Discuta o efeito da calagem sobre a erodibilidade do solo. E número 12 aqui, acho que ele colocou só 12, né? Deixa eu ver. Foram só 12. Discuta qual é a relação, número 12, qual é a relação entre plasticidade e erodibilidade. Tá? Qual a relação entre plasticidade e erodibilidade do solo? Essas são as questões, né, do questionário número 3, questionário do capítulo 3. Tem um aspecto que não fala nos slides aqui, que eu queria abordar com vocês, é o seguinte, né? Quando ele fala, né, sobre... ele fala sobre a parte da fertilidade do solo. A fertilidade do solo, os elementos químicos presentes no solo e a erosão, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Então, deixa eu colocar numa... Vamos ver aqui. Então, o que acontece? Veja bem. Nós temos a chamada CTC do solo, né? A CTC do solo, capacidade de troca catiônica do solo. Essa CTC do solo é influenciada por alguns fatores, né? E nós temos solos com alta CTC e solos com baixa CTC. Nós podemos modificar a CTC do solo, né? Nós podemos alterar a CTC do solo, por exemplo, com uma calagem, né? A calagem pode aumentar a CTC do solo. Quanto maior a CTC, melhor, né? O solo vai
a dissolver mais elementos químicos nos colóides desse solo, nas partículas de argila, né? E vai deixar disponível para as plantas esses cátions, normalmente. Bom, nós temos alguns cátions importantes. Nós temos, por exemplo, o cátion, o Na+, que é o sódio, né? Sódio Na+. Temos também o potássio K+, e o amônio NH4+. Esses três aí, eles são cátions dispersantes. São cátions dispersantes. O que vem a ser isso? Dispersante, um elemento dispersante no solo. Vamos raciocinar o seguinte. Se estiverem presentes esses cátions que eu falei, o sódio, né, o Na+, o K+, e o NH4+, todos eles, ou um deles, ou dois deles, ou os três, né? Numa situação pior, os três presentes, esses cátions, eles vão fazer com que o solo se disperse. O que é isso, né? Um exemplo mais clássico é o sódio, né? Então, o sódio é o mais problemático. O sódio, quando ele está presente no solo, ele faz com que o solo se disperse, as partículas do solo se dispersem. O que vem a ser isso? É o seguinte, vamos pensar no solo como um agregado, uma estrutura agregada, né? Umas partículas que vão se unindo e formam lá grânulos, formam estruturas estáveis, né? Isso é interessante para o solo, formar um agregado. Então, o solo está agregado, as partículas estão juntas, estão unidas, estão agregadas. Quando eu tenho sódio presente próximo a esses agregados, e existe umidade, né? Existe água, o sódio faz o quê? Faz com que essas partículas do agregado todas se soltem, se separem, elas vão um para cada lado. Isso dispersa as partículas do solo. Isso é péssimo para o solo, né? Porque o solo ele vai ficar com menor capacidade de retenção de água. Eu vou mudar também a questão da fertilidade do solo, né? O solo vai ter menor capacidade de retenção ou de absorção de cátions, de outros cátions. Então, o sódio, por exemplo, né? Ele é extremamente maléfico para o solo, o sódio. Então, o que acontece? Deixa eu ver se tem como aumentar aqui, gente. Ver se tem jeito, né? Acho que não tem não, né? Bom, eu creio que tá tudo ok aí, gente? Tá, sim. Ok, beleza. Então, o sódio, né? O sódio, ele é um elemento muito ruim no que diz respeito à estrutura do solo. O solo ele vai ficar desestruturado com a presença do sódio Na+, né? Se o solo se ele já estiver neutralizado, não. Mas se ele estiver na forma iônica, né, na forma catiônica, ele vai trazer esse problema sério. O potássio também tem, só que com grau menor, né, com intensidade menor, e o amônio também, NH4+, também tem. Agora, então o sódio ele vai ser um problema para a conservação do solo. Sódio é problema para a conservação do solo. Conservação do solo. Então, se o meu solo tem sódio em quantidade, pode saber que você vai ter problema de conservação, tá? Agora, existe o outro lado da moeda, né? Existe o outro lado, que é, por exemplo, as partículas que são floculantes, ou agregantes. São partículas floculantes, ou elementos, melhor dizendo, floculantes. Exemplo de elemento floculante é o cálcio, Ca2+, e o magnésio, Mg2+. Então, o cálcio e o magnésio, eles são extremamente benéficos para o solo, além do aspecto de fertilidade, né, que eles vão aumentar a fertilidade do solo. Você vai ter, por exemplo, um solo que vai ter uma CTC maior, e essa CTC vai contribuir com o quê? Com elementos
benéficos com nutrientes, por exemplo, como o cálcio e como o magnésio, que são macronutrientes. Então, o que acontece? O cálcio e o magnésio, quando estão presentes, eles vão fazer o quê? Eles vão juntar as partículas, eles vão agregar as partículas, eles vão flocular as partículas. Eles agregam, eles juntam as partículas. Com isso, eu vou ter eu vou melhorar a condição física do solo no que diz respeito à retenção de água, né? A infiltração. Então, eu vou melhorar essa situação, diminuindo com isso o efeito das enxurradas, do escoamento superficial e da erosão, né? Então, analisando, né, os dois lados da moeda, eu tenho um lado que é o lado ruim, o lado maléfico, né, que são os agentes dispersantes, exemplo, sódio, e tem um outro lado da moeda que são os elementos floculantes ou agregantes, que são, exemplo, cálcio 2+, magnésio 2+. Entendido, né? Agora, por exemplo, o solo, para vocês terem uma ideia, o solo que tem sódio, por exemplo, um solo sódico, ele é um solo, você vai ter mais problema de conservação desse solo do que um solo salino, né? É mais difícil corrigir um solo sódico do que um solo salino. Eu posso ter um solo salino também, né? O que é um solo salino? É um solo que tem o excesso de minerais disponíveis para a planta, por exemplo. Então, você tem um solo que tem muitos elementos químicos disponíveis na solução do solo e também nos colóides do solo, nas partículas de argila, né? Ou então nas partículas, nos colóides orgânicos do solo. Essas partículas, esses elementos vão ficar aderidos, vão ficar adsorvidos nessas partículas. Então, por exemplo, como que eu faço para tentar corrigir um solo sódico? Alguém tem ideia? Já leu alguma coisa sobre? Como que eu faço para tentar diminuir a sodicidade de um solo? O que eu posso fazer? Não? Bom, então vamos tentar explicar para vocês de uma forma assim mais resumida, né? O que eu posso fazer para poder diminuir a sodicidade do solo? Eu posso fazer o seguinte: a prática mais comum que existe, vamos dizer, mais trivial que existe, mais largamente utilizada, é a chamada gessagem do solo, aplicação de gesso, né? Aplicação do sulfato de cálcio no solo, o CaSO4, sulfato de cálcio. Então, eu vou aplicar o sulfato de cálcio no solo, o gesso agrícola, né? Eu aplico o gesso agrícola. Um dos benefícios, né? Não é, vamos dizer assim, normalmente quando eu aplico gesso, eu estou procurando aplicar cálcio, enxofre, né? Aumentar os teores de cálcio e enxofre no solo, que são macronutrientes, mas tudo bem. Na parte da estruturação do solo, quando eu aplico gesso agrícola, eu vou melhorar as condições, porque o gesso ele vai ajudar a neutralizar o sódio que está presente no solo. Então, esse sódio vai virar Na0, né? O Na0, o sódio neutralizado, né? O sódio metálico. Ou então o sódio ele pode também reagir com outro composto, né? Ele pode reagir com um ânion, né? E formar um composto que não é agressivo para o solo, vamos falar assim. Então, ele vai ficar na forma não ionizada. Eu vou neutralizar esse sódio aí. Então, com a aplicação do gesso agrícola, né, o sulfato de cálcio, eu consigo reduzir bastante o efeito danoso do sódio no solo. Tá certo? Então, é dessa forma, né? Agora, a questão do cálcio e do magnésio, né, a adição do cálcio e do magnésio ao solo, você já sabe muito bem o que se faz, né? Já viram isso com certeza em fertilidade do solo. Para eu adicionar cálcio e magnésio, normalmente, né, eu vou fazer a chamada calagem, né? Eu faço a calagem do solo, né? E vou
com essa calagem eu vou adicionar cálcio e vou adicionar magnésio ao solo. Se for um calcário dolomítico, por exemplo, que tem um teor maior de magnésio, né? Aí eu vou adicionar cálcio e vou adicionar magnésio. Certo? Isso aí não é novidade para vocês, não, tenho certeza, né? Bom, então, visto isso, alguma dúvida? Deixa eu tentar minimizar a tela aqui agora. Vamos ver se vai agora passar para... Eu estou apanhando desse negócio aqui. Ele está mostrando nos dois lugares, né? Isso, voltou. Bom, se não tem perguntas, vamos seguindo, né? Não tem perguntas, vamos seguindo. Bom, aí, gente, nós vamos entrar agora num assunto, né, que é o capítulo 4. Pois não, alguma pergunta? Vou voltar aqui, porque esse computador está dando umas travadas hoje. Realmente está estranho, né? O planejamento da conservação do solo e da água. Planejamento da conservação do solo e da água. Capítulo 4 da apostila, página 27. Página 27. Tá certo? Então, vamos falar agora do planejamento da conservação do solo e da água. Não esqueçam do questionário do capítulo 3, de ir fazendo e buscando as perguntas, né? Pesquisando aquelas que não têm resposta pronta, né? Na apostila. Já vão buscando aí, tá? Bom, então, gente. Vamos ver o seguinte. Introdução. Utilização das terras sem critérios de capacidade de uso. CUT, capacidade de uso das terras, e ou aptidão. Então, o que acontece, gente? As terras, né, elas têm a sua capacidade de uso. Capacidade de uso. Cada solo, né? Depois eu vou pedir para vocês, depois eu já vou pedindo para vocês, eu vou pedir para vocês pesquisarem, né? Não precisa me entregar, não. Vocês vão pesquisar a diferença entre terra e solo, tá bom? Quando ele fala assim, utilização das terras sem critério de capacidade do solo. O que ele não poderia ter falado? Utilização dos solos sem critério de capacidade. Procurem pesquisar isso aí, anotem aí do lado aí, se vocês estiverem com um bloquinho, né, ou estão com um caderno, alguma coisa assim, anotem aí, pesquisar a diferença entre terras e solos, tá bom? E aí vocês me falem na próxima aula. Então, o que acontece? O autor dos slides fala o seguinte, a utilização das terras sem critério de capacidade de uso e ou aptidão vai trazer alguns impactos, tá? Então, quando eu uso uma terra, né, um solo, fora da sua capacidade de uso, fora da sua aptidão, eu vou ter consequências sérias, né? Então, o solo, né? O solo, ele tem lá a sua capacidade. Cada solo tem a sua capacidade. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com um solo mais arenoso, aí ele tem uma certa capacidade, né? De utilização. Vou trabalhar com solo mais argiloso, aí ele tem uma outra capacidade de utilização, ele tem uma aptidão, né?
é a chamada aptidão. Aptidão, né, você pode fazer um paralelo aí, por exemplo, as pessoas, né? Cada pessoa tem uma aptidão, né? Tem gente que tem aptidão para trabalhar com medicina, outros têm aptidão para trabalhar com áreas de humanas, né? Áreas de humanas. Outros têm aptidão para trabalhar na área de agrárias, e aí vai, né? Cada um tem a sua aptidão. Então, imagina você pegar um médico e fazer com que ele se torne um agrônomo, né? Um exemplo, né? Pode ser até que dê certo, que ele descubra alguma vocação, alguma aptidão dele nessa área, mas provavelmente não, né? Se ele está contente e realizado na área médica, ele não vai querer trabalhar em outra área. Então, fazendo esse paralelo aí, meio que grosseiro, nós temos os solos também. Tem solo que tem uma certa aptidão para determinado tipo de uso. Então, por exemplo, solos que se dão bem com plantação de espécies florestais. Tem solos que se dão melhor com plantio de culturas anuais. Tem solos que se adaptam melhor a culturas perenes, né? Culturas anuais, culturas permanentes. Então, tudo isso, além de tudo isso, nós temos o quê? Que se eu utilizar o solo, se eu utilizar as terras fora da sua capacidade de uso, fora da sua aptidão, eu vou ter o quê? Olha só o que está falando aqui, ó. Nós vamos ter erosão do solo, né? Erosão, porque eu estou utilizando o solo, né? Fora da sua capacidade de uso, fora da sua aptidão. Erosão do solo, queda de produtividade, menor retorno econômico, poluição e assoreamento de mananciais, rebaixamento de lençol freático. O que mais? Não, né? Não precisa também, né? Isso já é muita coisa, né? Então, a erosão do solo já seria o suficiente, né, gente? A erosão do solo. Se eu uso um solo fora da sua aptidão, eu vou ter erosão do solo. Eu estou assim, vocês estão notando um pouquinho, às vezes, que eu estou assim, com um pouco de dificuldade de concentração, é porque tem um barulho de uma máquina agrícola aqui, deve ser uma retroescavadeira ou alguma coisa assim, fazendo um barulhão do lado aqui, próximo. Antes era o cachorro, agora é a máquina, né? Então, fica complicado a gente conseguir concentrar, mas vamos lá. Vamos tentar, né? Então, veja bem, a classe de uso, né? Se eu estou utilizando o solo fora da sua capacidade de utilização, eu vou ter erosão do solo. Vou ter com isso, se a erosão vai se instalar, eu vou ter queda de produtividade, vou ter com isso menor retorno econômico, vou ter poluição e assoreamento dos mananciais, porque a erosão aconteceu, né? E também rebaixamento de lençol freático. Os lençóis freáticos vão ficar mais profundos, né? Eles vão ficar mais difíceis de serem alcançados. Então, eu devo usar o solo dentro da sua capacidade de utilização, dentro da sua aptidão. Eu tenho que respeitar a aptidão do solo. Nós vamos ver mais para frente, existe um mapa, né? Você tem o croquis da área e as classes de uso de cada área, cada sub-área. Cada sub-área tem uma classe de uso. Aí eu vou ter, isso vem em forma de letras e de números. Aí você batendo o olho lá, você sabe, bom, essa terra aqui, ela vai servir para cultivo disso, disso e disso. Aí uma outra, essa vai servir para cultivo disso, disso e disso. Então cada uma vai ter a sua aptidão, né? E nós temos do lado direito aqui a sustentabilidade, né? Utilização de acordo com a sua capacidade, sustentação e produtividade. Então a sustentabilidade na área de solos está relacionada com isso. É eu utilizar o solo dentro da sua capacidade. Se eu estou utilizando o solo, estou respeitando a capacidade de uso do solo, eu estou agindo de forma sustentável. Essa palavra mágica aí, né, do século XXI. Sustentabilidade. Então, se eu estou utilizando o solo dentro da sua capacidade, dentro da sua aptidão, eu estou sendo sustentável, estou agindo com sustentabilidade. Alguma pergunta?
Nenhuma pergunta? Não. Não, né? Beleza. Bom, nós temos aqui o planejamento sustentável. O planejamento sustentável, né? Ele envolve avaliação, conhecimento e caracterização. Planejamento sustentável. Então, eu vou planejar o uso do meu solo. Eu vou planejar o uso do solo. O que é isso? O que é planejar o uso do solo? Eu vou fazer uma avaliação do solo. Com isso, eu vou ter o conhecimento, vou conhecer esse solo e vou caracterizar esse solo. No final das contas, eu vou ter lá a classe de uso do solo ou a sua aptidão, a aptidão desse solo. Então, o solo é o principal recurso natural na elaboração dos planejamentos. Né? Nós temos o seguinte: heterogeneidade de ambientes, conhecimento dos recursos naturais e avaliação da capacidade de uso. Ou seja, nós vamos trabalhar normalmente com ambientes heterogêneos, ambientes que têm diferentes tipos de solo. Então, a minha área, nós sabemos, né, nós sabemos que o solo é um recurso extremamente heterogêneo, né? É um ambiente heterogêneo. O solo é um ambiente heterogêneo. Você pode ter na sua propriedade, às vezes a sua propriedade é uma propriedade pequena, aí de 2 hectares, 3 hectares, uma propriedade pequenininha, não tem problema. Você pode ter, numa propriedade dessa aí pequenininha, diferentes classes de solo, diferentes classes. Várias classes. Então, ambiente heterogêneo, né? Então, eu posso trabalhar, normalmente eu trabalho num ambiente heterogêneo, né? O solo não é bonitinho, todo homogêneo. Muito pelo contrário, ele é heterogêneo, né? Um ambiente heterogêneo. Com isso, né? Com essa heterogeneidade de ambientes, eu vou ter o quê? Eu vou precisar conhecer os recursos naturais que eu tenho. Vou precisar conhecer os recursos. Quais os recursos que eu vou ter ali? Quais as classes de solo que eu tenho? É um solo mais vulnerável à erosão, menos vulnerável? Eu tenho outros recursos, por exemplo, eu tenho mata ciliar, eu tenho mata de topo de morro, eu tenho, né? Então, eu preciso conhecer os recursos naturais. Os cursos d'água também preciso conhecer, né? Em função disso, eu vou ter a avaliação da capacidade de uso. Eu conhecendo esses recursos naturais, eu vou ter a avaliação da capacidade de uso, né? Bom, vou fechar a porta aqui, gente, para ver se melhora um pouquinho o barulho. Só um minutinho. Melhorou muita coisa, não, mas uns 5% melhorou, né? Pouca coisa. Veja só, ele está falando agora dos princípios básicos de conservação. Princípios básicos de conservação. Então, primeiro, né, ele fala o seguinte: a prevenção e controle efetivo da erosão e conservação da água no solo, em qualquer unidade agrícola, requer a consideração de todos os tipos de terra, abrangendo a área de acordo com suas necessidades e capacidades, sem levar em conta a sua extensão. Então, a prevenção e também o controle, né, efetivo da erosão e conservação da água requer, em qualquer unidade agrícola, requer a consideração de todos os tipos de terra, abrangendo a área de acordo com suas necessidades e capacidades. Então, eu tenho que levar em consideração todos os tipos de terra que nós temos. Como eu disse, nós vamos ter terras diferentes, né? Solos diferentes, ambientes diferentes. Eu posso ter numa mesma propriedade uma área com solo profundo, um solo mais drenado, né? Um solo mais seco, um pouco, né? Um perfil mais seco, o lençol freático mais profundo. E na mesma propriedade eu vou ter um outro solo
com lençol freático mais superficial, um solo mais úmido, mais orgânico, né? Com vegetação mais próxima da vegetação adaptada a ambientes aquáticos. Então, eu posso ter na mesma propriedade ambientes diferentes. Então, eu preciso conhecer esses tipos diferentes de terras que eu tenho na minha propriedade. Por quê? Se eu não conheço, como que eu vou colocar uma prática de conservação na minha terra, no meu solo, se eu não conheço o tipo de solo que eu tenho? Né? Então, vamos dizer que o solo é orgânico, é um solo orgânico, vamos dizer que é uma turfa, né? Um solo orgânico, uma turfa. Eu tenho que conhecer essa turfa, como que ela se comporta, como que eu tenho que fazer para trabalhar com essa turfa, para que ela não tenha erosão nessa turfa, não tenha problema ali. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que lançar a mão para poder contornar algum problema de erosão que possa aparecer? Certo? Então, eu tenho que lançar a mão desses aspectos aí. A aplicação eficiente das medidas conservacionistas requer a presença do técnico no campo. Né? Então, quando eu for lançar a mão das técnicas de conservação, eu preciso ter um técnico que fique, né, à disposição, né, para poder trabalhar na área. Né? Então, você pode fazer um projeto aí, mas para poder implementar o projeto e acompanhar esse projeto, precisa ter um técnico disponível, né? Um técnico à disposição no campo para poder fazer com que esse projeto seja um projeto efetivo, né? Seja um projeto que aconteça realmente para valer. Meios utilizados para estudos de conservação do solo e da água. Então, resolução de problemas, né? No final das contas, a gente vai estar sempre envolvido com algum problema. Nós precisamos ter técnicas para poder resolver na prática o problema. Nós podemos ter soluções mais baratas e mais eficientes. Nem toda prática, vamos dizer, não significa necessariamente que toda prática é muito cara, não, tá? Eu posso ter práticas baratas, né? Práticas mais baratas para poder utilizar e que sejam eficientes. Por exemplo, né? Nós já comentamos aqui, plantio em nível. Plantio em nível é uma prática barata, né? É só você plantar em nível. Você vai fazer só uma adaptação do seu implemento agrícola para poder fazer o plantio em nível. Então, o plantio em nível já te ajuda a reduzir o problema da perda de solo, da erosão, né? Então, é uma prática barata e eficiente. Agora, o terraceamento. O terraceamento já é uma prática mais cara, né? Já envolve revolvimento de solo, já envolve uso de implementos agrícolas, não vou dizer mais avançados, mas tem um pouquinho mais de tecnologia, apesar que eu posso usar, dependendo do tamanho da área, um implemento com tração animal, né? Como eu disse, né? Então, assim, as práticas, elas podem ser baratas e eficientes ao mesmo tempo. Não precisa ser caro para ser eficiente. Não precisa ser caro para ser eficiente. Bom, aí ele fala o seguinte, ó, conservação do solo, ramo mais recente da ciência do solo e suportada por experimentos. Método de aplicação localizado e não geral. Né? Bom, o planejamento. Então, como que nós vamos fazer? O planejamento, né, é o plano conservacionista baseado em informações de campo, ajustado, se possível, para atender às necessidades do agricultor, visando sempre um sistema mais produtivo e estável. Então, a conservação do solo, você precisa ter, né, informações de campo, né? Você precisa ter informações de campo. Então, todas as informações que você tiver do campo são úteis, né? Igual eu estava falando, a questão de mata de topo de morro, mata ciliar,
profundidade média do lençol freático, tipo de vegetação, tipo de solo, classe de solo, o próprio clima, né? O próprio clima da região, estação chuvosa, etc. Então, tudo isso, todas essas informações, elas são importantes para você ter um projeto interessante, né? E que possa ser implementado, né? Bom, aí ele fala o seguinte, a capacidade de uso das terras, chamada CUT, capacidade de uso das terras, ela envolve, né, o meio físico, né? O que está dentro do meio físico? A declividade do terreno é uma informação que eu preciso ter. A gente tem como medir essa declividade, né? Pode medir a declividade com nível de engenheiro, pode medir com trapézio, com nível de mangueira, pé de galinha, trapézio, né, como eu disse. Aí você mede a declividade lá, a declividade média do terreno deu 20%, por exemplo. Grau de erosão. Aí tem as classes, né, dentro do grau de erosão. Susceptibilidade a inundações, também tem, né? Deixa eu ver aqui na apostila, se na apostila traz isso. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, tem, né? Por exemplo, começa a falar na página da apostila, número 32, depois vocês podem olhar lá. Página 32, que fala de classes de declive. Página 33, classes texturais. 34, profundidade efetiva. 35, erosão laminar. 35 ainda, erosão em sulcos. Risco de inundação, 36. Pedregosidade, 36. Né? E ele faz um resumo com um quadro grandão lá na página 38, 39, 38 e 39. Tá? Então, depois vocês vão dar uma olhadinha lá na apostila, né? E vão poder entender com detalhes essas classes aí, né? Essas classes, por exemplo, de declividade, grau de erosão, suscetibilidade à inundação, pedregosidade, tudo isso aí tem classes, né, diferenciadas. Cada terra, né, vai ter lá a sua classe. É como se fosse como que chama? Me fugiu o termo aqui agora, que eles usam muito em concurso, em concurso não, em avaliação de livros, né? Avaliação de publicações. Eles têm uma tabela, eles têm uma lista com várias tabelas. E dentro de várias tabelas, você tem lá as classes, os graus, as notas, vamos dizer assim. Aí você vai marcando, para cada aspecto, você vai marcando um grau. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Profundidade do assunto, vai vendo, grau 0, 1, 2, 3, 4, 5. Formatação, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Conteúdo, também. Associação com outras literaturas, também tem. Então, numa avaliação de um artigo nem sempre, mas de uma publicação de um livro, né? Normalmente de um livro, eles fazem muito isso, né? Esse tipo de avaliação. Você tem uma tabela, né? Várias tabelas para você ir avaliando cada uma dessas classes, cada um desses aspectos. No caso da Terra, também você tem isso aí, né? Você vai avaliando, né? Cada um desses aí. Então, por exemplo, nós falamos da pedregosidade, salinidade, lençol freático superficial, uso atual. Qual é o uso atual da terra? É importante também, né? Saber o que a terra, como que ela está sendo usada atualmente, se ela está sendo utilizada com cultivo com espécies perenes, ou se o solo está nu, solo abandonado, etc. Né? Textura, profundidade efetiva, relação solo-água e fertilidade. Tá? Baseado nessas informações, nós vamos sempre, né, vamos ter um mapa, né? Um mapa mostrando as classes de capacidade de uso das terras. E para a gente encerrar por hoje, né, nós temos aqui o fechamento desse raciocínio. Olha só. As classes, nós vamos ter aqui, por exemplo, ó, olha só. Eles chamam de mapas temáticos. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, em cima, o mapa de solos. O mapa de solos tem aqui
a caracterização da área em relação aos solos. Por exemplo, classes de solo, né? Depois tem, embaixo, o mapa da topografia. Como que é a topografia da sua área? Você tem lá um mapa. Tem um mapa mostrando. Erosão, como é que está a erosão? Os graus de erosão. Uso atual, como é que é o uso atual do seu solo? E a capacidade de uso, como é que está? Então, se eu juntar todos os mapas, eu vou ter um mapa temático. Aliás, eu vou ter um mapa de conservação, um mapa do planejamento conservacionista. O temático é cada um dos aspectos, né? Solo é um tema, topografia é um tema, erosão é outro tema, uso atual é outro tema. E capacidade de uso também. Aí, juntando todos eles, eu vou ter o planejamento, né? Vou ter o planejamento conservacionista. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, em azul, né? Espero que esteja dando para vocês verem. Em azul aqui, ó, azul claro, eu vou ter cultivos irrigados, né? Eu vou ter aqui, em verde mais escuro, cultivos não irrigados. Em amarelo, pastagens. E em um verde mais... Está difícil ver esse verde, né? Está meio confuso aqui. O outro com reflorestamento. Então, eu tenho quatro usos, quatro possibilidades, né? Eles foram criados em cima, baseando-se, né, nesses temas anteriores aqui. Eu criei esse mapa de baixo aqui. Tá? Então, eu preciso ter várias informações. Para criar um mapa de baixo, a capacidade de uso da Terra, né? E aí, por hoje, né, nós vamos parar por aqui nessa lâmina, né? Nessa lâmina que nós paramos por hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aí aberto para responder, né? E nós vamos ter, eu tenho aula daqui a pouquinho também, vocês devem ter aula 15 para as 3. E aí eu vou esperar, se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, alguma contribuição, eu estou aí à disposição para esclarecer para vocês, né? Voltando a dizer que na semana que vem nós teremos uma outra atividade avaliativa para vocês, eu vou deixar as explicações direitinho lá para vocês na semana que vem. Essa semana não tem nada avaliativo. E os questionários do capítulo 1 e 2, me parece, se não me falha a memória, me parece que até... acho que já venceu o prazo, né? Para entregar, né? Esse questionário, né? Alguma pergunta, alguma coisa? Para a gente poder encerrar? Não, tranquilo. Não? Deixa eu ver alguém que está aqui no chat. Vou abrir o chat aqui rapidamente, porque normalmente eu não posso abrir o chat, que fica difícil. Ah, sim, questão da internet, né? Beleza. Então, gente, nós vamos encerrando por hoje, né? Essa aula de hoje de conservação do solo e água. E amanhã eu já vou deixar o link do YouTube, para quem quiser assistir de novo a aula, ou para quem não viu, né, poder ver. E aí eu vou encerrando por hoje e desejando para vocês boa tarde, boas aulas, né? Bons estudos. E a gente volta proximamente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.